A amebíase tem como causador o protozoário Rhizopode ou Sarcodíneo, Entamoeba histolítica. A palavra Rhizopode quer dizer rizo, raiz, podes, pés. Sarcodes quer dizer carnoso. Através das fezes, o homem elimina os cistos, que são formas de resistência, que ao caírem na água ou verduras e ingeridos, essa forma cística liberará o protozoário que passará a se reproduzir no intestino humano. Observe nas imagens os pseudópodes emitidos pela ameba. Os pseudópodes são estruturas e não organelas. Note como é uma grande porção de eloplasma contendo diversas organelas que vão empurrar a membrana plasmática. Note ainda, na terceira ameba, na porção inferior do slide, o vacúolo pulsátil ou contrátil. Ele indica que esta ameba é de água doce. O excesso de água que entra por osmose é eliminado pelo vacúolo pulsátil. O ciclo da entamoeba histolítica começa com a ingestão de cistos maduros. Nesses cistos maduros podem existir um ou mais protozoários. No apresentado, note a presença de 4 protozoários dentro do mesmo cisto. Eles podem sofrer reprodução por mitose dentro do cisto. Ao serem ingeridos, acompanhando o caminho verde inicial, o cisto desce até o intestino delgado. E do intestino delgado, ele vai passar para o intestino grosso. No próprio intestino delgado, existem enzimas que ajudam a liberação do protozoário no intestino grosso. É exatamente no intestino grosso, note pelas setinhas em rosa, que o protozoário pode lesar os vasos através de lesões na mucosa desse órgão. Através dos vasos, ele pode atingir a corrente circulatória e apresentar sua fase extraintestinal, no fígado, nos pulmões ou nas meninges, podendo provocar justamente hepatite, pneumonite e meningite de origem amebiana. Ao passar pelo estômago, a ameba está protegida, pois as enzimas do estômago não conseguem atuar sobre a sua parede feita de polissacarídeos. Porém, quando chega no intestino delgado, a parede cística é rompida e as amebas liberadas, e elas podem começar a sofrer cisciparidade ou então elas podem formar novos cistos que sairão pelas fezes. Eis um cisto de entamoeba histolítica. Esses cistos podem medir de 10 a 20 micrômetros. Lembrando que cada micrômetro é 1/1000 de 1 milímetro. A giardíase é causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia, que também pode ser chamado de protozoário mastigóforo. Mastigo vem de mastix, chicote, e foro quer dizer portador. Como no caso da amebíase, ela é adquirida por ingestão de cistos, as formas de resistência que são eliminadas pelas fezes. Notar na imagem que a Giardia lamblia apresenta 8 flagelos e apresenta também um disco adesivo, que é uma espécie de ventosa na membrana plasmática que permite ao protozoário grudar nas vilosidades intestinais, local onde vão adquirir o alimento. Pois a giardia, ao contrário da ameba, não se alimenta de sangue e nem se alimenta de mucosa intestinal. Ela se alimenta, isto sim, de nutrientes já digeridos pelo ser humano. O ciclo da Giardia lamblia é muito parecido com o ciclo da entamoeba histolítica. Ela é adquirida pela ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados. Após serem ingeridas, as giardias serão liberadas do cisto no interior do intestino delgado humano. Ao sofrerem cisciparidade, elas podem sofrer novas cisciparidades sucessivas ou então algumas podem originar novos cistos. Esses cistos serão eliminados pelas fezes, poderão ser ingeridos por um novo indivíduo, onde sofrerão cisciparidades sucessivas.
causando-lhe giardíase. Esta imagem mostra um cisto de Giardia lamblia com 2 protozoários no seu interior. Como no caso da amebíase, a Giardia lamblia pode apresentar cistos com 20 micrômetros, ou seja, 20 milésimos de milímetros de diâmetro. Esta imagem mostra giardias no interior do intestino delgado humano, onde vão absorver os nutrientes liberados dos alimentos após a digestão pelo próprio ser humano. Esta imagem mostra um corte das microvilosidades do intestino delgado humano. As giardias formam uma espécie de cobertura sobre essas microvilosidades e absorvem o alimento já digerido pelo sistema digestório. Em maior aumento, notam-se giardias em volta das microvilosidades do intestino delgado humano. Essas giardias estão competindo com o homem pela absorção de nutrientes. Ao contrário da ameba, não provocam lesões e também não vão apresentar a fase extraintestinal da amebíase. A eliminação das fezes, no caso da giardíase, são fezes pastosas e mucosas. Na ameba, como elas lesavam a parede intestinal, as fezes eram mucosas e sanguinolentas. Neste quadro comparativo, note que a Entamoeba histolítica é um protozoário rizópode, enquanto a giardia é um protozoário flagelado. A Entamoeba histolítica vive principalmente no intestino grosso humano. Lá, ela está se alimentando de parte da mucosa intestinal e do sangue que extravasa. Por este motivo, quando uma pessoa tem amebíase, elimina fezes pastosas e mucosanguinolentas. O fato de lesar mucosas e lesar vasos permite à ameba, por meio de seus pseudópodes, atingir regiões extraintestinais. É aí que ela vai provocar a hepatite amebiana, a pulmonite amebiana e até meningite de origem amebiana. Por outro lado, a giardia vive principalmente no intestino delgado, onde ela vai alimentar-se apenas dos nutrientes já digeridos pelo ser humano, formando uma espécie de muco ao redor dessas vilosidades. Como ela não provoca lesões, normalmente as fezes eliminadas são apenas pastosas e mucosas e não sanguinolentas. Como medidas profiláticas ou preventivas para a amebíase e giardíase estão a higiene e o saneamento básico. A higiene pode ser pessoal, sanitária ou alimentar. A higiene pessoal são os cuidados individuais, como lavar as mãos antes das refeições e após ir ao banheiro. A higiene alimentar é aquela higiene em que você deve lavar muito bem os alimentos, colocá-los em substâncias esterilizantes, enxaguá-los bem para depois ingerir. E a higiene sanitária requer banheiros limpos e asseados. O saneamento básico passa pela coleta e tratamento de águas e esgotos, pois não adianta coletar o esgoto apenas. Esse esgoto tem que ser tratado para poder eliminar cistos de giardias e de ameba.